Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos a Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como nós dissemos no início dessa Santa Missa, hoje é o domingo de Gaudete, isto é o domingo do Alegrai. Isso porque a entrada da missa, o introito da missa, repete o texto da Epístola que São Paulo escreve aos Filipenses, dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. Mais uma vez eu vos digo, alegrai-vos, o Senhor está perto. Seja a vossa modéstia conhecida por todos. A alegria e a modéstia caminham juntas. Quando nós falamos do cristianismo, falamos do Evangelho, falamos da santidade, muitos podem imaginar que isso está fora da verdadeira alegria, porque o mundo promete uma alegria, mas uma alegria que depois traz tristeza, que depois traz dores. A verdadeira alegria, e isso era característica dos primeiros cristãos, chamava a atenção dos pagãos, era serem sempre alegres. E estavam alegres exatamente pelo motivo que São Paulo coloca, porque o Senhor estava perto. Mesmo na dor, mesmo no sofrimento, mesmo na cruz, o cristão está sempre alegre. O Evangelho é de alegria, e a santidade traz a verdadeira alegria, não aquela alegria fruto de uma noite de farra e depois traz tristeza e uma certa depressão, ou a alegria fruto de um momento de prazer e depois traz dor e muitas vezes ressaca. Não é esta alegria, é a verdadeira alegria de ser filho de Deus, de ter Deus conosco. E é desta alegria que São Paulo fala. E ele une essa alegria a uma virtude chamada modéstia. Seja a vossa modéstia conhecida entre todos os homens. Mas o que quer dizer modéstia? O que é a modéstia? Quando a gente fala de modéstia, as pessoas se lembram logo do modo de se vestir, né? Também, a modéstia se expressa também no modo de vestir. Mas a modéstia tem um sentido amplo, como virtude. O que é a modéstia? Quais são as suas características? E como viver e praticar a modéstia? É sobre esse tema que está intimamente unido à alegria que eu gostaria de meditar com vocês na homilia de hoje. Uma vez São Francisco chama o frade e chama o frade e disse: vamos para ir pela cidade fazer um sermão. E foi com aquele frade caminhando pela cidade em silêncio, deram uma volta na cidade e retornaram para o convento. E o frade perguntou a São Francisco: mas, Frei Francisco, o senhor não disse que nós iríamos fazer um sermão? Nós passamos pela cidade, voltamos e não abrimos a boca? E São Francisco disse: nós fizemos o sermão. A nossa caminhada pela cidade, pois há uma pregação viva. Isto é modéstia. A modéstia, ela expressa uma ordem interior. E a modéstia começa dentro e depois
ela como que transborda exteriormente. Isso é modéstia. Então a modéstia, dizem os autores, é aquela virtude que modera, daí modéstia, moderação, os nossos movimentos internos, porque nós somos muito inquietos, o nosso coração anda inquieto, somos muito nervosos por dentro, muito irritadiços por dentro, muito realmente inquietos por dentro. Então a modéstia é aquela virtude que nos ordena internamente. A modéstia é aquela virtude que nos mostra quais são os nossos limites e nos coloca esses limites dentro de nós. Isso é a modéstia. E ela vai expressar esta ordem interior exteriormente. Então a modéstia é uma virtude interior que se expressa exteriormente através de atitudes. A modéstia é aquela virtude que modera estes movimentos internos e externos e nos coloca numa vivência de acordo com o nosso estado de vida. Que cada um vai ter uma modéstia própria. Não é uma virtude genérica, igual para todos. Cada um tem a sua modéstia de acordo com o seu estado de vida, dentro do critério objetivo, que é a moral cristã, que é o Evangelho. Para nós vivermos a modéstia, nós precisamos de 4 coisas. Primeiro, de humildade. Reconhecer quem realmente eu sou. De acordo com aquilo que eu sou, de acordo com aqueles dons que Deus me deu, de acordo com o meu estado de vida, eu vou regular o meu interior. Vou colocar ordem no meu interior. Então eu preciso ter humildade. Não achar que eu sou melhor do que os outros, porque eu tenho tal dom. Não achar que eu estou acima dos outros, porque eu tenho tal característica. Mas cada um naquela vocação para a qual Deus chamou. Por isso um sacerdote ele tem que se sentir sacerdote. Um seminarista tem que se sentir seminarista. E tem que ordenar o seu interior como seminarista. Um padre, um bispo como bispo. Uma pessoa casada não pode ordenar o seu interior como uma pessoa solteira. Uma mulher não pode ordenar o seu interior como um homem. Um rapaz ele não é igual a uma moça. Por isso ele tem que ordenar o seu interior como um rapaz, dentro dos princípios cristãos. É uma coisa moça, uma coisa criança, casado, solteiro, a mãe, o pai. Quer dizer, a humildade de Santa Teresa é a verdade, é o reconhecimento daquilo que nós somos realmente, procurando ordenar a nossa vida interior de acordo com aquilo que nós somos, e não a lei, e sempre olhando os dons que Deus nos deu. Quando nós colocamos essa ordem dentro de nós começamos a ter modéstia. Por isso a modéstia, ela é irmã da temperança, ela nos controla, nos mostra o caminho e diz, é aqui, vai. E se nós queremos sair fora daquele caminho, a modéstia diz, volta, porque esse é o caminho. A modéstia que me indica exatamente como eu sou e como eu devo viver. Por isso eu preciso ter humildade dentro da verdade. E essa humildade vai me levar a não ficar julgando outras pessoas, me tornando juiz das consciências dos outros, das intenções dos outros. Essa modéstia, como eu disse, começa dentro de nós. Pois ela vai dentro de nós ainda. A modéstia nos leva a procurar nos conhecer e procurar conhecer o nosso relacionamento com Deus. Por isso a pessoa modesta, ela é não só humilde,
Como uma pessoa modesta, ela procura se conhecer melhor e conhecer a Deus e as coisas de Deus. Contra a modéstia tem a curiosidade, que é diferente da modéstia. O modesto procura um conhecimento cada vez maior daquelas coisas de que ele precisa para ser melhor. Já o curioso é aquele que busca o conhecimento pelo conhecimento e o vão conhecimento. E por causa disso, o curioso muitas vezes se perde, porque existem certas coisas de que nós não precisamos saber e nem devemos saber. E existem certas coisas que nós temos obrigação de conhecer. Então a modéstia vai nos guiar nesse caminho, dizendo: você tem tal estado de vida, você é de tal maneira, então você tem que buscar conhecer tais e tais coisas para melhorar o seu relacionamento com Deus. Por isso o modesto, ele sempre procura conhecer mais e mais as coisas de Deus para viver essa amizade com Deus. O modesto não se contenta de saber apenas, de conhecer apenas aquilo que ele já tem, mas ele quer mais para melhorar o seu relacionamento com Deus e, como consequência, com os outros, com o próximo. Mas que a modéstia dentro de nós gera humildade, tem que ter humildade e tem que ter esse cuidado, essa preocupação de buscar mais conhecimento próprio de Deus para se relacionar com Deus. Aí a pessoa coloca a ordem interior. Quando São Francisco sai fazendo o seu sermão no silêncio, é porque ele já estava com essa modéstia, já estava com essa ordem interior, de tal forma que expressava exteriormente, seja no hábito rústico que ele vestia, seja na sua face, no seu jeito de olhar, no seu jeito de andar, no seu jeito de conversar com o seu irmão. Isso é a expressão da modéstia que ele tinha. Então, quando São Paulo insiste: seja a vossa modéstia conhecida entre todos os homens, é porque a modéstia é uma virtude necessária e importante para a nossa vida de cristãos, porque nós temos um relacionamento com Deus e um relacionamento com as pessoas. A modéstia vai me indicar o que eu devo pensar, como pensar, o que eu devo fazer, o que eu devo falar, como falar, quando falar. A modéstia então vai se expressar exteriormente de duas maneiras. Primeiro, no meu comportamento exterior, na minha vida com as outras pessoas. Não é a modéstia que me indica como falar as coisas, que gestos eu tenho que ter, que atitudes eu tenho que tomar com determinada pessoa. Por isso a modéstia está muito ligada à prudência. E é muito significativo o fato de quando os revolucionários querem destruir a civilização cristã, começam tirando das pessoas o bom senso da modéstia. Então nós vemos, por exemplo, uma revolução no comportamento das pessoas, em que aquilo que antigamente era colocado como coisa ridícula e estranha, hoje se torna uma coisa muito natural, porque já se perdeu o bom senso e o sentido da modéstia. Na educação, por exemplo, a educação dada por um menino é diferente da educação dada por uma menina. O comportamento de um rapaz é diferente do comportamento de uma moça. Não troquem não, isso aqui não dá certo. Vai ficar modéstia. O jeito de um homem casado, seu comportamento exterior é diferente do comportamento exterior de um homem solteiro. Não mude não, porque tem que ser de acordo com o seu estado de vida, seja homem, seja mulher, seja criança, rapaz, moça, dona de casa. Quer dizer, a modéstia vai regular todo esse nosso modo de nos comportar, nosso modo de agir. Temos que ter um comportamento externo
fruto do nosso interior, expressando aquilo que nós somos, com sinceridade, sem arrogância, sem falsidade, mas um comportamento de acordo com aquilo que nós somos, dentro desses limites que nós somos colocados. Então a modéstia vai se expressar exteriormente no modo de sentar, no modo de andar, no modo de falar, no modo de atender as pessoas, na cortesia, na atenção, na palavra, no silêncio. Quer dizer, a modéstia mexe com o nosso comportamento. E o comportamento não significa apenas fique quietinho. Mas o comportamento diz haja naturalmente de acordo com o seu estado de vida. Isso é modéstia. A modéstia se expressa também no modo de se vestir. Isso é uma preocupação tão grande que as pessoas têm, mas sem o critério. Qual é o sentido da veste? A veste tem dois sentidos. E a gente já viu lá na Sagrada Escritura no início. O primeiro sentido da veste é resguardar o homem, proteger o homem, proteger o ser humano, proteger a pessoa, seja no seu exterior, seja na sua intimidade. Protege no seu exterior contra as dificuldades do clima e protege sobretudo o seu pudor. O que é o pudor? O pudor é o verdadeiro sentido de intimidade que cada um tem que ter. O pudor como dizem alguns autores, é como a pele da alma, que nos protege e nos resguarda na nossa intimidade. Por isso, quando a pessoa perde o seu pudor, a pessoa expõe em público a sua intimidade, que deve ser protegida. E quando Deus, logo depois do pecado de Adão, cobre os dois com túnicas de peles, e eles tentaram encobrir alguma coisa com aquelas tangas, e Deus viu que era pouco e colocou túnicas de peles, por causa do desregramento que havia já no ser humano, fruto do pecado original. Deus já estava mostrando que nós precisamos guardar o nosso corpo, no sentido de guardar o nosso pudor. Daí a importância da veste. A veste tem primeiro esse sentido, guardar o nosso pudor, guardar a nossa intimidade. Além disso, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E o próprio Cristo, quando chega no templo de Jerusalém, ele diz: destruí esse templo e eu o reedificarei em 3 dias. E São João diz, ele falava do templo do seu corpo, porque o corpo de Cristo era um templo onde habitava a divindade. Assim também nosso corpo é templo do Espírito Santo, e deve ser respeitado, resguardado, protegido, amado e cuidado primeiro por nós. E como templo, ele deve ser tido como um local sagrado. O nosso corpo é sagrado, porque é templo do Espírito Santo. Então a veste que nós usamos tem esse sentido de resguardar o sagrado contra o profano, resguardar o sagrado contra o inimigo, resguardar o sagrado, proteger como um templo. A veste tem esse segundo sentido. Não só guarda o pudor, mas protege, faz com que haja respeito diante do sagrado. Esse é o segundo sentido da veste. Ele põe mais um terceiro. A veste tem o sentido de ser um meio de comunicação. Quando um sacerdote sai de batina pela rua, todo mundo olha, vamos bar. Já fazendo coisa certa, vamos bar. Já fazendo coisa errada, vamos bar. O sentido da veste como meio de comunicação. Por que é que as moças, quando vão para uma festa de aniversário, de casamento, passam horas e horas, puxam para cá, puxam para lá, acertam aqui, acertam dali?
essa não deu, troca, põe a outra, porque querem comunicar alguma coisa. Alguma coisa querem comunicar. Então, alguém veja alguma coisa. Comunique. Então, assim, um sacerdote, um uniforme, uma veste, tem o sentido de ser um meio de comunicação. Aí eu pergunto o que é que uma mulher cristã, que um homem cristão deve comunicar aos outros? Sobriedade, a pureza, ou deve ser para o outro meio de arrogância, ou meio de levar o outro a pecar? Então, quando uma moça se veste modestamente, significa não só que ela tem humildade, procura viver a pureza, procura passar essa humildade e essa pureza para os outros. E ela jamais vai ser, pelo seu modo de vestir, ocasião dos outros pecarem. Vou olhar para aquela moça, vou ficar desejando, por culpa dela, aí o pecado dela é dobrado. E leva o pecado dela e leva o outro a pecar também. É o que se chama escândalo, levar o outro a pecar. E como a veste é um meio de comunicação, então eu tenho que ter cuidado realmente para não só comunicar aquilo que eu sou, como também para não ser ocasião de tropeços para os outros. Daí a importância da veste como meio de viver a modéstia, de viver essa ordem. Embora a modéstia tenha um sentido muito maior do que só a veste. Então, a veste própria de uma mulher cristã, de um homem cristão, é algo que expressa esta ordem e essa comunicação que quer fazer ao outro. Não de ser uma espécie de vitrine que leva o outro a desejar, mas de ser expressão da virtude que se quer passar. Eu sou o templo do Espírito Santo, então eu não posso de maneira nenhuma levar o outro a cair no pecado porque eu estou me portando mal. Estou tendo modos maus. Eu sou cristão. Então, nesse sentido, São Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor, mas seja a vossa modéstia conhecida entre todos os homens. E como disse, a modéstia ela regula cada um em particular de acordo com o seu estado de vida. Por isso, o modo de vestir de um homem é diferente do modo de vestir de uma mulher, uma moça, diferente de um rapaz, mesmo quando crianças, porque vão ser expressão desta realidade que há em cada um. E é por isso que já na Sagrada Escritura, a gente vê no Antigo Testamento dizer: homem se vista como homem, mulher como mulher. Por quê? Exatamente para garantir a pureza do estado de vida para qual a pessoa foi chamada e no qual a pessoa existe. Cada um naquele estado de vida próprio. Homem, homem, mulher, mulher. Então troca não, porque não dá certo. Isso vai contra a lei de Deus, contra a própria natureza das coisas. Isso é o que se chama de modéstia. A modéstia tem por esse sentido, leva o nosso comportamento. Esqueça aquela moça que foi levada para ser martirizada. Foi contado no martírio de Santa Perpétua, Santa Felicidade. Elas foram colocadas diante de uma vaca, né? A vaca foi com os chifres e jogou longe, né? Uma delas, então, viu que o vestido estava rasgado, sentia dores terríveis, e o primeiro movimento foi se cobrir. A modéstia aí varia muito mais do que a própria dor que ele estava sentindo. Nesse sentido tem a modéstia do cristão. De modo que agora, então, que é a época do verão, de anos, as pessoas compram muitas roupas e tudo, procurem viver mais essa modéstia também no modo de vestir, além do comportamento, para que seja uma expressão realmente de um verdadeiro cristão no mundo. E quando Cristo diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, é porque nós não nos devemos conformar com o estilo do mundo. O cristão tem um estilo próprio e vai ser sal da terra e luz do mundo quando pelas suas virtudes, pelo seu comportamento e pela sua vida de união com Deus, vai colocar o verdadeiro sabor de Cristo
onde ele se encontrava, com muita humildade, com muita simplicidade e com muita prudência. Aí a nossa modéstia vai ser conhecida e muitos vão se aproximar de nosso Senhor, olhando o exemplo daqueles que o seguem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.